Sejam todos muito bem-vindos a mais um debate político. Aqui é Letícia Barbosa em mais um programa especial para você. Hoje no nosso programa, além de agradecer a sua participação, a sua audiência, eu quero dizer que hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Na edição desse programa, nós sempre trazemos aqui o contexto que política também é educação. E por isso nós trouxemos uma especialista em direito eleitoral, a doutora Denise Coelho. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Letícia. Muito obrigada a todos vocês que estão acompanhando a gente aqui no O Convergente. E falar de direito eleitoral, falar de política, para que a gente possa entender que isso está mais próximo do nosso dia a dia do que vocês imaginam. A doutora Denise, ela já esteve aqui no debate político em outras oportunidades, onde além de comentários, ela também falou um pouco sobre direito constitucional, eleitoral e tributário. E hoje eu trago ela porque nós estamos aqui conversando com cada um de vocês, nossos telespectadores, sobre o quanto as eleições se adiantaram. Mas nós vamos trazer um pouco disso e vamos também falar um pouco sobre o direito eleitoral como um todo. Às vezes a população pode pensar que o direito eleitoral ele é apenas para o candidato, para o player que está participando, né, daquele momento. Mas eu quero te perguntar hoje como especialista, como que o direito eleitoral ele impacta na vida da população como um todo? Então, Letícia, a tua pergunta é muito pertinente e a gente que estuda direito constitucional, assim como você também estuda, o que a gente aprende? Que a gente só passa a ser cidadão a partir do momento em que a gente tira o nosso título de eleitor. A partir dos 16 anos, você que vai estar fazendo 16 anos, ou está fazendo agora, a partir de 2025, você já pode ir junto ao cartório eleitoral tirar o seu título de eleitor. E aí, por que eu comentei isso? Porque a partir desse momento em que você se torna cidadão, é que de fato você vem com as responsabilidades em relação a essa situação. Você, a partir desse momento que você já vai ter os seus direitos políticos garantidos, de votar, e aí a partir de uma idade você pode ser candidato também, né? A gente até pode comentar, a partir de quantos anos eu posso ser candidato, Letícia? Com 16 anos eu já posso ser candidato a vereador? Ainda não, gente. Você só pode ser candidato a vereador a partir dos 18 anos. Então, assim, é muito importante a gente entender que os direitos políticos que a gente acaba adquirindo a partir do momento que você tira o título de eleitor, reflete na nossa vida civil. Por quê, Letícia? A partir do momento que eu passo num concurso público, eu preciso estar em dias com os meus direitos eleitorais. Denise, quais são as minhas responsabilidades enquanto eleitor? Eu tenho que votar, porque a votação ela é obrigatória. Mas, Denise, eu não estava na cidade onde eu voto. O que eu posso fazer agora? Eu tenho que me justificar o porquê que eu não votei naquela eleição. E a justificativa hoje em dia já está muito mais fácil, Letícia. Antigamente, a gente passava nesse período na frente do TRE, ali na Cefaz, no André Araújo, aquela fila que dava volta. E você ia lá, justificava, você tinha que ir até um Banco do Brasil pagar a GRU e depois retornar com esse pagamento para apresentar no TRE. Hoje em dia, não. Você pode fazer isso tudo no aplicativo do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Você vai prestar as suas informações, você já gera, você pode inclusive pagar em Pix, e em poucos minutos você já vai estar com a sua quitação eleitoral, vai estar em dias com as suas obrigações eleitorais. Então, assim, gente, vocês acabam compreendendo a importância de estar em dias com as obrigações eleitorais e as responsabilidades que a gente tem também enquanto cidadão. Aqui no Convergente, a gente também tem um compromisso muito forte de combater a questão das fake news, né? Então, algo que vem sendo disseminado fortemente é que, por exemplo, perdeu o prazo, né, de quitação eleitoral, que é esse momento que você faz a justificativa, como você já explicou. Se você não fez, vai perder o título de eleitor, vai perder todas as oportunidades de votar. Você que é especialista, é verdade ou não? O que acontece? O tribunal ele emite os prazos, a gente também tem prazo, como a Letícia colocou. Enquanto cidadão, enquanto eleitor, a gente também tem que cumprir o calendário do Tribunal Superior Eleitoral. A gente teve um prazo que se findou na semana passada, que a gente deveria ter apresentado a justificativa por que não votou na eleição de 2024. Mas aí você perdeu esse prazo, você não sabia do prazo que finalizou. Você vai ter que buscar o seu cartório eleitoral, e aí nesse momento talvez você não consiga fazer isso direto pelo sistema do TSE, porque ainda está fechado. Aí você vai ter que buscar o cartório eleitoral onde você está cadastrado e justificar o porquê da sua ausência no pleito eleitoral anterior. E aí vai ser emitida uma guia, você também vai pagar, e aí a partir desse momento
você já vai estar com a sua quitação eleitoral. E sabe, Letícia, a gente falou do concurso público, mas tem alguns cargos, alguns empregos que também solicitam a sua quitação eleitoral. Você vai participar de uma premiação, você também vai ter que ter a sua quitação eleitoral. Então é muito importante a gente estar em dias também perante o cartório eleitoral. Perfeito. Olha, nós falamos um pouco do contexto da população, mas agora voltando um pouco para o nosso cenário político, nós sabemos que pós-eleição, ano passado nós tivemos eleição municipal. O ano de 2025 geralmente é um ano que ele decorre de prazos, né, para prestação de contas, com alguns prazos internos, né, desse processo. Porém, ano que vem nós temos eleições e elas já foram um pouco adiantadas, né? Isso vem sendo uma questão muito comentada, não somente aqui pelo Convergente, mas diversos veículos de comunicação, analistas políticos trazem essa questão da implicação, digamos assim, do adiantamento ou não, né, dessas eleições. Você, enquanto especialista, você vê algum tipo de implicação direta nesse adiantamento ou não? Então, o que acontece, Letícia? Antes da gente entrar no teu questionamento, a gente tem que trazer aqui para o telespectador a informação de que houve uma reforma eleitoral. E o que essa reforma eleitoral fez? Ela diminuiu o período da campanha, que é aquele período onde, após as convenções partidárias, aquelas pessoas que se inscreveram e estão candidatos podem pedir voto. O que acontece? Nós só temos 45 dias de campanha eleitoral de fato. E como forma desses possíveis jogadores começarem a sua pré-campanha, apresentar seus nomes, apresentar seus currículos, o que fez durante determinado mandato ou não, o que acontece? Eles apresentam nesse período da pré-campanha. Só que realmente está um pouco adiantado porque nós ainda temos prestações de contas em julgamento da eleição anterior. Mas, nesse sentido, a gente não tem nenhuma irregularidade. A irregularidade, a vedação que o nosso Código Eleitoral coloca, depois da reforma eleitoral, é justamente que você pode fazer a pré-campanha desse ano que antecede o ano eleitoral, você não pode ter o pedido de voto expresso. Então, eu não posso pedir, vote na Letícia, ela vai ser a minha candidata a governo em 2026. Mas eu posso dizer, a Letícia é formada em Direito, a Letícia é jornalista, a Letícia apresenta aqui o Convergente. Isso eu posso fazer durante a pré-campanha. Eu posso dar uma prestação de serviço do que aquele pretenso candidato fez durante o seu currículo, entendeu? Durante, ou se já exerceu algum mandato ou não. E aí, muita gente tem comentado aqui na nossa cidade a questão de antecipar esse período eleitoral. O que os candidatos, pretensos candidatos, né, para 26, porque até então todos são pretensos candidatos, nós só teremos candidatos de fato a partir das convenções partidárias no ano de 2026. Então, nesse momento, o que nós temos é pretensos candidatos apresentando à população que tem essa intenção de ser candidato em 2026. Além disso, nós temos, assim, para os nossos telespectadores que estão nos assistindo, você pode dizer de uma forma, digamos assim, mais usual, o que esse pretenso candidato pode ou não pode fazer? Como eu estava comentando, Letícia, ele pode dizer quem é ele, a formação dele, se ele já exerceu algum mandato, o que ele fez naquele mandato, se ele está exercendo. Geralmente eles colocam uma prestação do que ele já fez durante o mandato em qual ele está exercendo. O que ele não pode é pedir voto. Sim. O pedido de voto expresso, ele tem lá expressamente como uma vedação durante esse período da pré-campanha. E também ele não pode ter terceiros pedindo voto expresso para ele. Então, assim, o que ele pode fazer? Ele pode se apresentar o que ele já fez, o que ele pode fazer, mas ele não pode ter o pedido de voto durante esses eventos que já estão acontecendo. Perfeito. Algo que durante o período eleitoral é muito discorrido é a questão do uso da máquina, né? Seja estadual, municipal, da máquina como um todo, na questão das campanhas. Nós estamos vendo aí, né, pretensos candidatos que têm o poder, digamos assim, já estão em um cargo eletivo. Existe algum tipo de fiscalização que pode ser realizada nesse período ou não? Pode não ser configurado, digamos assim. O que acontece? Como a gente está nesse período da pré-campanha, então a gente não está ainda no período de campanha eleitoral de fato. O que na maioria das vezes a gente vem acompanhando é que quando inicia a campanha,
surge um fato do ano anterior. Olha, o candidato distribuiu cestas básicas com um panfleto com o rosto dele, né, no momento em que ele estava exercendo um cargo. Aí o Ministério Público Eleitoral ele vai averiguar qual foi o período que aquela situação aconteceu, se há de fato a interferência, o uso ou abuso do poder público e do poder econômico sobre aquele que estava pré-candidato. Então, assim, durante o período da pré-campanha, geralmente o Ministério Público ele recebe essas denúncias e faz a averiguação. Mas na maioria das vezes o que a gente vê é que durante o período da campanha é que surge maior fase dessas denúncias. Perfeito. Ainda falando sobre a questão da reforma eleitoral, o Congresso Nacional ele tem discutido, né, a questão de um novo Código Eleitoral, que tem a proposta de reserva de 20% das cadeiras legislativas para mulheres, como possibilidade de substituição de candidatos homens pela candidata mais votada do partido. Em relação a isso, Denise, você que é especialista, que já tem uma atuação, como você vê essa reforma? O que acontece? Para que essa reforma possa ser aplicada na eleição de 2026, ela tem que ser aprovada no Congresso até dia 6 de outubro, que geralmente é o primeiro domingo, um ano que antecede a eleição. Eu acho muito difícil, enquanto especialista, enquanto cidadã, que essa reforma vá passar. Por quê, Letícia? Primeiro, porque dentro do Congresso nós não temos uma maioria de representatividade feminina. Então você vai estar colocando aqueles que vão estar no jogo eleitoral de 2026, diminuindo pelo menos 20% das cadeiras para serem ocupadas por eles mesmos. Então, assim, nesse sentido eu já acho muito difícil passar essa reforma e o prazo que teria para passar. Enquanto cidadão, o que eu acredito? É que a gente precisa ter uma votação de quem de fato teve um maior número de representação pelos eleitores. Os eleitores, a nossa votação é direta, é o que nos preconiza a nossa Constituição. Independente de gênero. A gente tem que decidir, na verdade, o que fica definido é que aquele candidato que recebeu o maior número de votos é que vai estar representando parte daquela população que votou nele. Então, assim, para que a gente não tenha lá na frente, como a gente tinha antigamente, que existiam as coligações, eu votava, às vezes, numa coligação, ou eu votava em determinado candidato que estava naquela coligação, e aí aparecia um candidato X. Falava, nunca nem ouvi falar nesse candidato. Por que foi ele que passou e não foi o candidato que eu votei? Sim. Por que realmente a gente acaba votando em alguém e não sabe fazer o cálculo? Então, nesse sentido, Letícia, eu vou mais na tese que a representatividade ela se dá pelo número de votos daquele candidato do que ele recebeu. Algo que antes não era muito comentado, reverberado como um todo, é a questão da cota de gênero. Muitas pessoas ainda não entendem como funciona a questão da cota de gênero. Em relação a isso, ano passado, na eleição municipal, nós tivemos, inclusive, um número muito menor de representatividade feminina, de candidatas eleitas, né, para, por exemplo, a representatividade na Câmara Municipal de Manaus. E ano que vem nós temos eleição tanto para deputado estadual, federal, também geral, governo, Senado. Você, como especialista, você acredita que a questão da cota de gênero ela venha beneficiar ou não as mulheres? Além disso, você acredita que vai ter algum aumento na representatividade, vai diminuir ou vai estagnar? Como é que você vê isso? Então, Letícia, o que acontece? Essa política afirmativa da cota de gênero para candidaturas, que é diferente do projeto que a gente acabou de comentar, ela é benéfica sim. O que acontece? A gente precisa evoluir um pouco mais na hora da aplicabilidade dessa cota de gênero. Por que acontece? Hoje a gente tem a reserva de cota para as candidaturas. Dentro da reserva de cota para as candidaturas, a gente também tem o fundo partidário e o tempo de televisão. Só que o que acontece na maioria das vezes onde a gente tem os 30% de candidaturas de um determinado partido, mas só uma candidata recebe a verba partidária. Então, assim, a gente acaba colocando não utilizando, não tendo aplicabilidade na cota de gênero, porque não adianta eu ter candidatas. Eu preciso que todas as candidatas que estão naquele pleito, elas possam ter pelo menos condições e igualdade entre as próprias candidatas. Eu não estou falando nem de toda a coligação, nem de todos os candidatos daquele partido, mas pelo menos dentro dos 30% daquelas candidaturas, elas possam receber fundo partidário igual, do mesmo valor, que elas possam receber o mesmo tempo de televisão, para que minimamente
realmente elas possam ter condições de ser apresentadas à sociedade que estão como candidatos. O que acontece na maioria das vezes é que nós temos candidaturas inscritas, mas nós não temos viabilidade para as demais candidaturas. A maioria dos partidos políticos, o que acabam fazendo é escolhendo determinada candidata, porque eles vão estar cumprindo a cota, porque na lei não diz o número que eu tenho que dividir entre as candidatas, eu tenho que reservar pelo menos 30% do fundo partidário e destinar a candidatura feminina. Se eu destinar somente para uma candidata, eu estaria ali cumprindo com o que está determinado da lei. E nesse sentido, Letícia, que eu coloco, essa aplicabilidade da cota de gênero, ela não pode ser somente para a inscrição das candidatas. Elas precisam ter viabilidade para que pelo menos possam apresentar os nomes à sociedade durante o pleito eleitoral. Perfeito. Atualmente, nós estamos tendo um caso, inclusive em Manaus, onde está sendo, o Ministério Público Eleitoral tem apurado as denúncias de fraude à cota de gênero de 6 vereadores de Manaus. Caso comprovado, eles podem perder o mandato. Só que nessa situação, alguns questionamentos que foram feitos, inclusive pelos nossos telespectadores, a partir disso, como é que funciona? Nós entendemos que aquele mandato, ele é do partido. Mas e aí, a mulher, digamos assim, as mulheres do partido são beneficiadas ou não é o mais votado? Como é que fica essa situação? Então, Letícia, é muito pertinente, porque ano passado a gente teve uma situação, a gente estava no último ano do mandato, e nós tivemos a cassação de um vereador na cidade de Manaus. Sim. E também foi por fraude de cota de gênero. O que aconteceu? Um outro candidato de um outro partido é que assumiu a vaga. Porque o que acontece? Se realmente for constatado que determinado partido fraudou a cota de gênero, e nós já tivemos aqui a ciência, que foi noticiado, que teve um partido que destinou 150 mil a um candidato que teve 2 votos. Né? Então, o que acontece? Se de fato for constatado a fraude de cota de gênero, o partido vai perder todos os votos. Não é perder todos os votos. Vão ser excluídos os votos daquele determinado partido, vai ser refeito o cálculo do quociente eleitoral para verificar quem é que vai assumir a vaga, entendeu? Então vai ser refeito todo o cálculo da eleição, retirando os votos daquele partido que foi excluído. Mas esse processo, Letícia, que está sendo noticiado agora, referente à eleição de 2024, ele ainda está muito no início. Então, assim, a gente tem um parecer do Ministério Público Eleitoral favorável à cassação daquele partido, daqueles partidos, na verdade, que não é só um partido, mas ainda vai caber defesa aos partidos, ainda vai ter o julgamento. Então, assim, a gente ainda tem que aguardar um pouquinho para saber qual vai ser a definição. E apesar do processo eleitoral ser célere, também é uma questão que requer muito cuidado, né, Denise? Porque, querendo ou não, é um mandato, é uma representatividade, é toda uma campanha eleitoral. E o custo de uma eleição é muito alto ao Estado. Então, assim, o que acontece? Ano passado, o TSE, antes da eleição, ele já editou uma regulamentação sobre os requisitos que seriam definidos para se considerar a fraude à cota de gênero. Então, assim, esses processos que envolvem essa temática, eles vão ser mais céleres do que foram anteriormente. Tanto que a gente comentou, demorou 4 anos para finalizar um julgamento que tratava de fraude de cota de gênero em 2024. Então, assim, para que a gente espera que realmente, se tenha de fato ocorrido tal situação, é que tem um julgamento mais célere, mas claro, sempre resguardando o direito à defesa e contraditório daqueles que estão envolvidos no processo. Denise, existem alguns termos jurídicos que, para você que é especialista, para aqueles que estudam a área, são coisas muito comuns, são coisas diárias. Mas nós estamos aqui para desmistificar algumas coisas e também para preparar o nosso telespectador, o nosso eleitor, para uma melhor votação. Em relação a isso, qual é a diferença entre quociente eleitoral e quociente partidário? Tá, vamos lá. O quociente eleitoral, gente, a gente tem a definição de quantas pessoas vão votar de fato, que é o voto válido durante a eleição. Retirando os votos válidos, divide pelo número de cadeiras que vão ser ocupadas. Se a gente fizer uma reflexão sobre o que aconteceu no ano passado, a gente vai ter
o número de votos válidos da eleição de 2024 dividido por 41 cadeiras, que são as cadeiras do Legislativo Municipal. Feito esse cálculo, é que a gente vai ter o quociente eleitoral. É voto válido dividido pelo número de cadeiras. Agora, a gente ainda nem pode ter uma afirmativa em relação à eleição de 2026, porque a gente tem um projeto de lei tramitando no Congresso e agora vai para uma votação no Senado sobre o aumento de vagas. Então, se passar, a gente vai ter o aumento de vagas na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados. De 24, a gente vai para 30 vagas. De 8, a gente vai para 10 vagas. Então, assim, a gente não pode afirmar hoje como seria o cálculo para 2026. Se não passar esse projeto de lei em tramitação, aí a gente vai continuar dividindo número de votos válidos do estado do Amazonas por 24 cadeiras. Perfeito. Além disso, tem a questão do fundo eleitoral, que vem sendo uma questão que a população cada vez mais vem observando, né? A questão do gasto do dinheiro público como um todo. Olha, nós temos aqui, foi noticiado pelo Convergente, que o União Progressista passará a ser a sigla com maior fundo eleitoral, após federado. Em relação a isso, como funciona essa distribuição de fundo eleitoral para cada partido, Denise? Não só sobre o União Progressista, o Convergente também subiu uma notícia relacionada ao valor, né, que cada partido aqui no estado do Amazonas está recebendo. São números, valores expressivos, muito significativos, mas a gente queria entender como é que funciona isso. Como é que se dá essa decisão de não, para esse partido vai esse valor, para esse vai esse? Como é que funciona isso? E também após federação. Nós entendemos que a federação ela tem essa união do partido. Como é que fica essa divisão interna? Então, Letícia, é muito pertinente porque, assim, ano que vem a gente vai ter a eleição onde a gente vai votar nos deputados federais e nos senadores. E é justamente quem ocupa o maior número de vagas na Câmara dos Deputados e no Senado é que recebe mais dinheiro. Então, assim, colocando em bem objetivamente, o partido ou a federação que tiver o maior número de deputados ou tiver o maior número de senadores, eles vão receber o maior número de fundo partidário. E não é só fundo partidário, Letícia. Eles também recebem a questão do tempo de televisão, que também é um gasto público, porque é custeado para que você possa ter lá as campanhas daqueles partidos e das federações. O que acontece? A partir desse momento em que foi definido o número de deputados federais e de senadores, é que se faz o cálculo para saber quanto cada partido político recebe do fundo eleitoral e do fundo partidário, porque são duas coisas diferentes. O fundo partidário, todo ano, os partidos e as federações recebem. Agora, a partir do momento em que a gente tem ano eleitoral, eles vão receber também o fundo eleitoral. Então, eles não recebem só durante o ano de eleição, eles recebem também durante os outros anos, que é para custear as despesas dos partidos políticos. Porque o que acontece, Letícia? O partido político, ele vem na nossa Constituição justamente para ser aquele instituto onde ele vai permitir que quem quer ser candidato possa ser candidato. A gente não tem no Brasil hoje a figura da questão da candidatura sem partido político. Então é importante a gente ter esse esclarecimento sobre a questão do que é a figura do partido político e a sua importância perante a democracia. Perfeito. Denise, além disso, agora a gente vai entrar no tema que talvez seja muito simples para você, mas o programa ele é todo voltado para a nossa audiência, para o interesse dela. Tem muitos telespectadores, a população cada vez mais. A gente mesmo comenta, né, que hoje o público, as pessoas como um todo, o brasileiro, ele fala mais de política do que de futebol. Então, isso em algum momento... que bom, né, que a gente está conversando sobre política, isso é muito importante. Exato, e era isso que eu ia falar para você, assim, isso se torna muito positivo para o nosso processo político eleitoral como um todo. Hoje tem muitos telespectadores, por exemplo, que querem se candidatar para a eleição de 2026. Quais são os requisitos? Então, a primeira parte é a questão que a gente comentou lá no início do programa. Está em dias com as suas responsabilidades e as suas obrigações perante o Tribunal Superior Eleitoral. Ai, Denise, eu não sei como é que eu faço isso. Digita aí no Google TSE quitação eleitoral. Você vai colocar o seu CPF, o nome da sua mãe, data de nascimento, nome do pai e vai gerar uma certidão de quitação eleitoral.
verifica se está tudo certinho e já guarda. Uhum. Você tem que escolher um partido político, porque como eu acabei de comentar, você não tem candidatura no Brasil se você não estiver filiado a um partido político. E você tem um prazo, pelo menos 8 meses antes de iniciar a eleição, inicia os prazos para quem vai ser candidato. Então você já vai escolhendo aí um partido político que esteja mais alinhado naquilo que você acredita que seja a definição dos seus princípios, das suas organizações, do seu dia a dia. Onde eu posso saber sobre os partidos políticos, né? Uhum. Também no site do TSE você vai ter lá os estatutos dos partidos políticos, o que está federalizado, que é a união de alguns partidos políticos. Você escolheu o seu partido político. E aí você vai saber onde que ele está e busca para ter a sua filiação. Esses são os 2 pré-requisitos que você já tem que dar e começar a ir organizando, Letícia. Porque assim, como eu comentei, 8 meses antes de iniciar a eleição, iniciam os prazos também para quem vai ser candidato. Perfeito. Então já vai procurando com calma, lê direitinho. E eu acho muito importante a gente ter esse debate, porque é importante a gente ter a oxigenação na política, Letícia. Então a gente precisa ter novos candidatos, novas pessoas querendo ocupar esse cargo, acreditando que de fato elas possam mudar e representar o nosso estado. Perfeito. Olha, agradeço muitíssimo a você, a sua participação. Abre esse espaço aqui para você convidar as pessoas a acompanharem sua rede social. Você que é especialista, traz vários conteúdos, né, que agregam. Pode ficar à vontade. Letícia, muito obrigada mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de estar comentando aqui um pouquinho o que é o direito eleitoral. Eu espero que realmente a gente possa desmistificar o direito eleitoral e colocar ela no nosso dia a dia, sabendo que as discussões políticas, elas fazem parte do nosso dia a dia, desde a escolha onde eu vou comprar um pão, aonde eu vou abastecer o meu veículo. Isso também já gera ali críticas políticas, ou a gente tem, né, nesse sentido, essas organizações. E, gente, quero agradecer também ao Portal Convergente, ao Portal Manaus, essa parceria que sempre publicam ali os artigos que a gente vai comentando. Então, segue também os portais, ou Convergente, ou Manaus, que eu sempre estou por lá com eles também, comentando um pouquinho de direito eleitoral, direito tributário. E as minhas redes sociais, a Denise e a Coelho, sempre tem algumas dicas e colocando lá os prazos para vocês em relação ao direito eleitoral e direito tributário. Mais uma vez, Letícia, muito obrigada. Perfeito. Muito obrigada, Denise, pela sua participação. Agradeço muito a você, nosso telespectador, a nossa audiência, por toda terça-feira, às 8h30, estar aqui conosco. Um grande abraço para todos os municípios aqui do estado do Amazonas. Muito obrigada pela sua participação e até a próxima.